Em outros momentos da carreira do Fernando Diniz, claro que ele evoluiu, amadureceu bastante na carreira de técnico, mas chegou a fazer isso que o Mauro citou em entrevistas coletivas, né? Destacou um tempo só do jogo, eu venci o primeiro tempo, perdi o segundo, mas venci o primeiro tempo, né? Não sei qual que vai ser a explicação do Diniz. Eu fico aqui na expectativa. A gente viu que nenhuma liderança da seleção brasileira, desse time, que a gente já conhece há algum tempo, figurinhas carimbadas aí, velhos conhecidos, nenhum jogador quis falar. Sobrou para o Rafael Veiga, que mal entra nessa seleção brasileira. Piperno, muito boa noite para você. O José Manuel de Barros também está aqui no estúdio. A gente abrindo esse debate sobre uma noite lamentável do futebol brasileiro no Maracanã, dentro e fora de campo. Piperno. Boa noite, companheiros. Realmente uma noite lamentável. O Brasil faz uma campanha humilhante. Veja, o Brasil está atrás do Equador, que começou essas eliminatórias com -3. Já não bastava estar atrás da Venezuela. Coisa realmente triste. Sobre convicções, bom tema que o Mauro levantou, o Tele Santana tinha muitas, né? Futebol arte, futebol plástico. Mas aí, na Copa de 86... ele percebeu tudo que tinha acontecido em 82 e o Brasil, escalado por Tele Santana naquele Mundial, tinha uma dupla de volantes formada por Elzo e Alemão. O Brasil não fez uma grande Copa, mas em 5 jogos só tomou um gol. Pelo menos aquele problema ele resolveu. Mas veja, não dá para a gente falar de chamar esse time que jogou de seleção, não dá para a gente imaginar que alguma coisa do que a gente viu até aqui servirá para nortear esse trabalho. A temporada para a seleção termina agora, as eliminatórias só retornam em setembro do ano que vem. Um pouco antes disso, o Brasil vai ter a Copa América, vai ter 2 amistosos importantes contra as seleções europeias e muito provavelmente o Brasil vai ter um outro trabalho começando do zero. José Manuel de Barros, muito boa noite para você. Falando aí desse jogo, Brasil que não foi bem, 3ª derrota seguida da seleção brasileira, torcida gritando no Maracanã, time sem vergonha, e o Fernando Diniz sendo muito questionado no comando técnico da seleção, Zé. Normal, né, Pedro, meus amigos? Além das 3 derrotas seguidas, um empate em casa contra a seleção da Venezuela. Brasil em 6º lugar nas eliminatórias. Se ela entrou na competição, e é uma competição, e entra para isso, para buscar o melhor lugar na classificação possível, nota 0. O Brasil não fez nada direito, né, com Fernando Diniz, sem Fernando Diniz, porque com ele ou com outro técnico qualquer, a gente não pode deixar de olhar para a safra de jogadores que nós temos. De vários jogadores muito fracos, né, que a gente não imaginava num dia esse naipe de jogador vestindo a camisa da seleção brasileira. Mas é o que temos para hoje. E aí os desfalques realmente atrapalham um pouco mais. O contestado Danilo na lateral não tem um substituto à altura, lamentavelmente. O Militão está fazendo falta na zaga da seleção brasileira, que precisa realmente contar com jogadores de um calibre um pouco maior, de mais experiência, até para dar sustentação a essa grande reformulação que o Brasil está fazendo. A lateral esquerda está um desastre. Não tem, pode joga com quem quiser, não funciona. E aí o Brasil, com o Fernando Diniz, não pode contar com a experiência do Casemiro e quando pôde contar, não vive uma boa fase, não tem jogado bem, como o Marquinhos, que hoje quando saiu não estava mal, mas em jogos anteriores também foi muito mal, ele que é um grande zagueiro, é um baita de um zagueiro. O Neymar fora é um peso muito grande ainda para a seleção brasileira. E Vini Júnior também, um dos principais jogadores individualmente falando da seleção brasileira, também fora. Tudo isso pesa no início de trabalho. A gente não pode esquecer que o Brasil está fazendo uma grande reformulação. Foram 20 jogadores estreando nesse ano de 2023. Antes da Copa de 2022, pós-98, o Brasil estreou 19 jogadores. Mas poucos foram à Copa do Mundo dos novos jogadores que foram experimentados. Agora, olhando pelo jogo de hoje aqui, eu posso analisar que eu vejo o André no futuro vestindo a camisa da seleção brasileira, eu vejo o Martinelli vestindo a camisa da seleção brasileira no futuro, Bruno Guimarães e outros já estavam, como o Rodrigo, que é um bom jogador, me parece que é aquele que tentou fazer alguma coisa hoje quando teve pernas, mas fora aí o Endrick,
que entrou, jogou um pouquinho, ainda não mostrou isso, mas acho que vai mostrar. Mas quem teve tempo de mostrar não foge muito. Além desses jogadores, eu não sei, a gente vai ter que criar ainda jogadores, formar jogadores. Nós estamos formando uma seleção, disputando a eliminatória para a Copa do Mundo e ainda com um catado, formando um time. E não ajuda o estilo do treinador, que não tem o pragmatismo que às vezes essa competição requer. Né? Não, tá tudo errado do jeito que estava, fora Tite, vamos fazer uma coisa diferente, jogar para frente, botar gente nova. Mas aí, na hora que o resultado não vem, você vai botar tudo na conta do treinador que tenta fazer isso? Então, eu acho que a gente tem que olhar muito para a safra de jogadores que nós temos. Né? Se você estiver olhando, ó, precisamos reformular mesmo, e o que interessa é se classificar, mesmo que seja em sexto, posição atual da seleção brasileira. O que vale é chegarmos na Copa do Mundo com uma seleção formada. Ou não, a gente tem que conquistar resultado agora. Que o Brasil é grande, é a seleção, e tem que estar brigando lá em cima e não atrás do Equador, atrás da Venezuela, essa coisa toda. A gente tem que decidir o que a gente quer. Se for assim, realmente o trabalho... Se a gente quiser resultado, péssimo o trabalho. Estamos reformulando, então nós temos que ir com calma aí e entender que esses tropeços são normais. Embora o Brasil, né, desde as eliminatórias de 2002, que foi uma tragédia também, né? E o Brasil acabou campeão em 2022, né? Fomos nos classificar na última rodada das eliminatórias. Novas peças sendo testadas, também não há definição quanto ao técnico. E agora? Será que vai ficar o Diniz mais um período? Será que chega o Carlo Ancelotti? Não chega? E até em cima disso, já que a gente está questionando aqui o trabalho do Fernando Diniz na seleção brasileira, e o trabalho do Diniz, a gente tem que falar, é ruim na seleção. O Brasil do Tite nas eliminatórias para a Copa de 2022, 5 gols sofridos em 17 jogos. O Brasil do Diniz já sofreu 7 em 6 jogos. Tem mais gols sofridos do que jogos, Mauro César. E aí... fica até a pergunta para você, né? Tem muita gente colocando aí o Tite durante toda a semana foi assim, né? Se o Tite não deixou a gente mal acostumado, se foi de fato uma boa jornada da seleção brasileira com o Tite, nas eliminatórias que disputou, e agora tendo toda essa dificuldade com o Fernando Diniz. Mauro César. A disparidade é muito grande, eu acho que esse que é o ponto, né? Não era necessário que o Diniz, numa reformulação, um recomeço, com muitos desfalques, né? Que o Tite, acho que não teve nesse volume, não me lembro dele ter tido tantos desfalques importantes como o Diniz está enfrentando, mas que pelo menos o Brasil tivesse, fosse um arremedo de time, que o Brasil tivesse o mínimo a apresentar. Porque de fato, são 3 derrotas e tem empate com a Venezuela, que é equivalente a uma derrota, né? Foi em casa, o jogo foi no Brasil. Então é uma sequência muito desastrosa. Se a gente puxar mais um pouquinho, o Brasil não merecia vencer o Peru, não. Venceu por 1-0 com um gol no final, mas o empate estava de bom tamanho. A única atuação que o Brasil se impôs, de fato, foi contra a Bolívia, jogando em território brasileiro. Convenhamos, né? É muito pouco, é muito pouco. E eu acho que a grande questão é que, independentemente dos resultados, você não tem nem como falar, não, o time joga bem, mas dá azar. Teve um problema na arbitragem, um jogador foi expulso, mudou o curso da partida. Não, o Brasil não tem hoje nada de positivo, você não vê nada, as mudanças são confusas, o aproveitamento dos jogadores não é o ideal, ele desperdiça, como eu falei, a chance de aproveitar o conjunto de um ou outro que já se conhece melhor. Então é um trabalho ruim. É um trabalho ruim, porque existe uma situação que, se você pensar na trajetória da seleção brasileira, na sua história, é claro que esse grupo de jogadores está muito aquém. Óbvio, muito aquém. Esse é um ponto. Mas se você comparar com os adversários que o Brasil tem na América do Sul, o Diniz tem em mãos um elenco, um plantel melhor do que a maioria dos seus adversários. E não consegue ganhar da Venezuela. E ganha do Peru sem merecer. O empate estava bom ali, jogou bem o Brasil. E perde para o Uruguai, cujo técnico Marcelo Bielsa subiu também agora há pouco tempo. Enfim, aí tem outra questão também que eu acho que é importante. O Diniz dividido entre Fluminense e seleção. Deu certo com o Fluminense? Deu certo, ganhou a Libertadores. Mas não está dando certo com a seleção. O certo é que ponto uma coisa atrapalha a outra. E amanhã aqui ele estará à beira do campo novamente, para Fluminense e São Paulo. Não participou de nada da preparação do Fluminense para esse jogo. Mas o Fluminense ganhou a Libertadores, não está ligando. E se o Fluminense perdesse a Libertadores? E tivesse agora correndo atrás de uma vaga na próxima Libertadores? Imagine como seria essa semana. Ele e o auxiliar, número 1 deles, estão aqui com a seleção brasileira. É uma relação confusa. No passado já houve técnicos que acumulavam cargos, seleção e tal, mas era outra realidade. Não tinha tanto jogo, não tinha tanta data FIFA, tem jogo toda hora de seleção, gente. Então, hoje é bem complicado. Também não sei até que ponto isso atrapalha. Até porque o pensamento dele
Ele fica com um botãozinho, vira para a seleção, volta para o Fluminense, vai para o Fluminense, volta para a seleção. Então tem uma série de situações bem questionáveis. É uma eternidade. Me parece que depois do que aconteceu nesses jogos, a chance dele, mesmo que o Ancelotti não queira vir para o Brasil, vai ficando cada vez menor. E acho que só não fica pior, com cobranças e pressões, porque ele é um interino. Ou seja, quem é interino, você já parte da ideia de que ele não vai ficar.